Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Subpave. Esse podcast foi desenvolvido para os profissionais da atenção primária carioca. Nós iremos trazer temas relevantes para a discussão e para fortalecimento da nossa rede. Então, ouçam esse podcast, compartilhem, ele vai estar disponível nas plataformas Spotify e YouTube. E para sugestões e críticas, encaminhe um e-mail para falasubpave@gmail.com. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Subpave. Hoje com um tema muito importante, que é o tabagismo, e com dois convidados que têm experiência no tema. Nós convidamos a Ana Helena, que é psicóloga e trabalha no programa de controle do tabagismo na SMS, desde a década de 90. E o Breno, que é médico de família, e hoje ele é preceptor da residência de medicina de família de comunidade na Clínica da Família CIS Valente, na AP31. E aí já, em nome da AP31, agradecer ao coordenador, o Tiago, pela liberação do profissional, para que a gente possa discutir nesse episódio. Para iniciar, nós vamos fazer a nossa autodescrição para quem está nos ouvindo. Então, eu sou Emanuele, eu sou uma mulher de 36 anos, sou alta, tenho a pele branca, tenho cabelo loiro e eu tô com uma blusa preta e com um colete azul. Eu sou a Ana Helena, uma mulher branca de 57 anos, baixinha, tenho cabelo ondulado, na altura do ombro, e eu estou vestindo colete azul também da saúde. Boa tarde, eu sou o Breno, sou um homem branco, baixo, de cabelo preto. Também estou utilizando o colete azul aqui da Prefeitura da Saúde. Ótimo. Então, por que falar do tabagismo? A gente sabe que o tabagismo é um problema de saúde pública, mas por que ele é um problema de saúde pública? Quais os dados que a gente tem em relação ao Brasil, à nossa cidade? Por que a gente ainda discute sobre o tabagismo? Tá certo. Eu vou trazer, então, alguns dados aqui que eu selecionei, mas eu primeiro queria só começar agradecendo essa oportunidade, porque eu acho que a gente tem uma chance muito grande de poder falar com os nossos colegas, de saúde, um assunto que é tão próximo de todo mundo, afinal das contas, fumante, a gente tem na família, tem nos usuários na rede e tal, e é um assunto que eu acho que precisa ser expandido, e circular muito mais, até para a gente poder combater um pouco a pressão da indústria do tabaco, que ela consegue alcançar todo mundo e está sempre muito perto de todos. Então, não é à toa, que é um problema que atinge o mundo inteiro. Na verdade, a gente sabe que é um problema mundial, ele sempre tem um foco muito grande no jovem. Não é à toa que a própria Organização Mundial de Saúde ela diz que o tabagismo é uma doença pediátrica, porque 90% dos que começam a fumar é até os 19 anos de idade. Então, é um assunto que a gente tem que estar de olho desde cedo, enfim, para ajudar, principalmente na prevenção. Já está mais do que comprovado, a questão do fumo passivo, que é gravíssimo. Então, e a gente tem na oportunidade também de sempre falar com os nossos usuários da importância de fumarem fora de casa, não estar na presença. Mas vamos lá, vamos trazer alguns dados. Eu estou me empolgando aqui com o assunto, acabo deixando um pouco os dados de lado. Então, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, e a gente sabe que mata aproximadamente 8 milhões de pessoas, 7 milhões do uso direto e 1.300.000 do fumo passivo. E tem um estudo recente, até de 2020, no Brasil, que as doenças causadas por tabaco custaram 125 bilhões no ano. E isso é 23% do que foi gasto com Covid durante um ano também. Então, o gasto com doenças relacionadas ao tabaco é até maior, na verdade, porque esse número não engloba tratamento, gastos sanitários, sociais, enfim, é só com tratamento de doença, enfim. A gente sabe também, que eu acho que isso é um dado importante, que tem a ver diretamente com a nossa rede, com os atendimentos, que tem maior prevalência de fumantes entre pessoas com menos de 8 anos de estudo. Então, quanto mais as pessoas têm acesso ao conhecimento, à informação, elas vão reduzindo o número o consumo. Então, isso eu acho que é uma chance que a gente tem também de replicar a informação, para ajudar a prevenir e a promover a saúde, as pessoas reduzirem o consumo. Tem mais alguns dados numéricos mesmo,
sobre prevalência no mundo. A gente sabe que no mundo inteiro, aliás, né, há uma redução do número de fumantes. No mundo, em 2020, tinham 36,7% homens fumantes e 7,8% mulheres fumantes. No Brasil, a gente experimentou uma redução muito grande ao longo dos anos, graças ao programa de tabagismo, né, um programa nacional que existe desde o final da década de 80. Então, para vocês terem uma ideia, em 89 a gente tinha quase 35% da população fumante e hoje em dia a gente tem em torno de 12%. Isso foi uma redução muito expressiva ao longo dos anos. Em relação ao Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 10% da população fumante. Tá? De qualquer forma, quando a gente fala, só para o pessoal ter uma noção, quando a gente fala de 12% de fumante no Brasil, a gente pode achar que é pouco, mas um país do tamanho do nosso são mais de 20 milhões de fumantes. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda também. E um dado só que eu acho interessante da gente ficar ligado é em questão aos jovens, né? Então, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, ela mostra que 21% dos alunos matriculados no 9º ano já tinham experimentado cigarro alguma vez na vida, tá? Mais em escolas públicas do que nas escolas particulares. Em relação aos alunos de 13 a 17 anos, eram 6,8% era fumante. Mais meninos do que meninas. Mas meninos e meninas não faz muita diferença. Também isso é um outro dado importante, que as meninas, ao longo dos anos, foram chegando perto dos meninos, e que é diferente de taxas de gente mais velha. Enfim, eu acho que eu trouxe bastante dados. Enfim, a gente pode talvez passar para uma... É super relevante, né, destacar tudo isso que você trouxe, né, em relação aos dados epidemiológicos e o perfil da população que utiliza tabaco. Acho que eu fiquei bem impressionada em relação a esse dado, na razão, né, entre o sexo feminino e masculino do Rio de Janeiro. Né? Quando você traz a nível mundial, a gente pode perceber que é muito maior na população masculina. Mas aqui no nosso município, a razão ela é quase, né, não existe, né? Ela quase é igual, né, em relação à população masculina quanto feminina. Então, acho que é um dado importante para que os profissionais de saúde trabalhem para todos os públicos, né? É muito importante que a gente desenvolva, acho que para além das nossas unidades, essa discussão, o extramuro, principalmente nas escolas, né? Utilizar essa ferramenta, o PSE, para que a gente possa discutir. Tá aí, acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mais adiantando. A gente sabe da potência do rap da saúde, né? Então, a gente sabe também que é uma temática que eles trabalham e o tabagismo é uma temática que precisa estar atualmente nesses espaços de promoção, né? Visto toda essa questão em relação a esse dado, entendendo que hoje o jovem ele inicia o tabaco, não é algo, não é alguma condição de uma pessoa mais velha, né, do idoso, não é isso. O perfil nos mostra isso e mostra onde a gente precisa fortalecer as nossas ações. Acho que foi bem relevante tudo isso que você trouxe em relação a esses dados, né? E aí, pegando esse gancho, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades com o fumante. Eu acho que é super importante e é válido destacar que essa pergunta ela se faz presente na ficha de cadastro, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso. A qualificação do preenchimento nos permite oportunizar e traçar estratégias. Né? Então, quais seriam essas oportunidades e o que a gente pode fazer para captar e abordar o fumante? Eu acho que qualquer momento assim digamos assim, é bem-vindo. Eu acho que, principalmente assim, na medicina de família, pensando na atenção primária, né? Você lida com a pessoa em diferentes momentos da vida dela. E eu acho que quando a gente pensa assim, é uma oportunidade muito grande, porque você está numa fase de ciclo de vida de uma família ou de um indivíduo, que às vezes ele pode estar mais sensível a algumas mudanças na própria vida, né? Um exemplo assim que é muito categórico na pediatria se fala em primeiros 1000 dias, que é uma janela importante do desenvolvimento da criança, mas que se você pega numa perspectiva da medicina de família, que além da criança olha também para a família e para a comunidade da pessoa estar inserida, você pensa ali no pré-natal, 40 semanas e mais os primeiros 2 anos daquela criança que vai nascer,
a família está toda se reorganizando para, mesmo que não seja uma gestação planejada, para tomar uma série de medidas comportamentais, ajuste financeiro, ajuste da casa e mais um monte de coisa. E você imagina numa consulta seja de puericultura, seja de pré-natal, e eventualmente pergunta ali sobre se tem alguém naquele ambiente que fuma, e que às vezes não é o mote principal ali daquela consulta. Então, e que você, às vezes, só de perguntar, pode já criar um insight da pessoa refletir sobre aquilo. E eu entendo que, como você ainda tem o outro aspecto, que é a longitudinalidade, né, que é essa coisa de você não ter só o atendimento pontual com aquela pessoa, você está inserido ali naquele contexto, então ela vai voltar outras vezes para você, para uma consulta às vezes programada, agendada, ou eventualmente por uma agudização de algum problema de saúde que ela vai ter. E você pode usar esses outros momentos para, de novo, abordar aquilo. Não é novidade na literatura e às vezes até no senso comum de que o tabaco está relacionado a algo ruim. Uhum. E às vezes você ali numa consulta de puericultura de uma criança, por exemplo, agora, maio, que é uma época que vai ter um monte de bronquiolite aguda, e aí você vai ter também aquela criança que está num ambiente familiar que tem asmático, que tem alguém com DPLC, não sei o quê. E você vai perguntar do tabaco e aquilo já vai criar algum tipo de, não um constrangimento, mas também uma reflexão crítica mesmo. Não precisa ser uma coisa punitivista, sabe? Tipo, que você, tem que parar de fumar, senão sua criança vai morrer. Uma coisa meio assim, que eu acho que também não agrega. Às vezes traz até mais sofrimento, para falar a verdade, de tipo, caramba, tô machucando meu filho, algo meio que nisso. Mas eu entendo que, às vezes, você refletir de tipo, olha, ainda que você não fume perto do seu filho, é um fator de risco para asma. Agora é uma bronquiolite aguda. E é uma doença que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Vai te fazer, várias vezes ela vir aqui. Assim como a gente usa dessa regra dos 1000 dias, assim, é mais uma pegada de estilo de vida, que geralmente envolve alimentação, horas de sono e por aí vai, que eu acho que é mais a pegada da pediatria. A gente pode ampliar isso para uma mudança dentro daquele núcleo familiar. E aí você pensa no tabaco, do tipo, poxa, parar talvez seja uma coisa, já estou mudando um monte de coisa na minha vida, e o ser humano, assim, a simbologia, às vezes, traz um peso muito grande para você tomar uma decisão, né? Às vezes mudar de uma cidade, mudar a composição familiar, pode ser o efeito ali simbólico que te dá uma motivação para se manter em algo que talvez aquela pessoa já tenha tentado anteriormente. Eu já tentei parar e não consegui. Agora tá vindo meu filho, ou tipo, poxa, eu tô grávida. Ou então um familiar adoece de uma condição clínica que pode minimamente estar relacionado ao tabaco. Então, são momentos assim que eu acho que estar ali na medicina de família, próximo daquela pessoa, são oportunidades que você não pode deixar passar, sabe? Inclusive, você estava falando, eu estava pensando, para além do ambiente da unidade, né? Na realização de uma visita domiciliar, identificar quem são os fumantes, né? Aonde eles moram em relação, né? Você está dando o exemplo da criança, mas ao idoso, a pessoa que é acamada, né? Então, a gente tem essas pessoas com as limitações, pode ser um fumante passivo, né, como você destacou, e a importância de orientar sobre o tabagismo, né? Não, eu estou adorando a fala do Breno, porque é isso mesmo, né? Você tem que pensar a quantidade de oportunidades que às vezes as pessoas deixam passar, né? Enfim, é isso. Quer dizer, você sabe que é fumante, então ele ficou atento à questão do neném que está nascendo, que dá uma modificada na família toda, e que às vezes a gestante, quando engravida, já fica mais sensível para parar, de repente o marido já aceita. Exato. A avó, a gente ouve tanto isso. A avó, minha filha já disse que não vai deixar eu segurar neném enquanto eu estiver fumando. Ou então o meu netinho disse que eu sou fedorenta. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades e essas motivações que os pacientes trazem, né? Que eu acho que isso que eu acho que é interessante a gente. Eu enumerei aqui um pouco estratégias, porque às vezes a gente fala que o programa de tabagismo ele existe desde o final da década de 80, mas até hoje ele, infelizmente, não faz parte do currículo das universidades de saúde. Então, por isso que é importante a gente estar replicando como falar, como abordar, não é só dizer que faz mal, que vai morrer, né? Exatamente como o Breno falou, a gente tem que modificar a fala. Então, assim, obviamente que o básico é primeiro você perguntar, porque a gente às vezes pergunta, as pessoas nem perguntam se eu sou fumante ou não sou fumante, né? Então tem que perguntar se é fumante, registrar na ficha A, até para na prefeitura a gente poder ter uma noção de quantos fumantes a gente tem no município, nos territórios, e poder traçar estratégias. E uma vez registrando no prontuário para isso, né? Então, o médico que atende, o enfermeiro, o dentista,
todo mundo poder tocar no assunto. Até porque aí o cara vai dizer, poxa, falou na gestação que o cigarro fazia mal. Agora eu vim aqui, logo que o neném nasceu, falou de novo. Então deve ser verdade e tal. Então a gente tem que aproveitar isso, até porque é uma coisa que a gente fala muito quando a gente está dando treinamento. Às vezes a fala de um profissional, a pessoa fica meio assustada, mas não tem coragem de falar. Aí o outro dentista comenta, ela se sente mais à vontade de fala, ou é o próprio ACS, ela se sente mais à vontade para ouvir e até se identificar, né? Então o cara diz, eu sou um ex-fumante. Então a gente tem que aproveitar isso, valorizar o cigarro, né? No dado, né? Sabia que essa é sua pressão alta, sabia que é diabetes, poder fazer uma associação com a realidade dele, com a criança em casa. Dinheiro, né? A gente sempre diz assim, faz o cálculo de quanto aquela pessoa gasta. E se tem mais fumante em casa, somos 2 maços de cigarro e vê quanto sai num dia, numa semana, num mês. Mostra o que aquilo daria para comprar, viajar, aumentar a casa, trocar geladeira, sei lá, essas realidades. São diversas, assim. A pandemia até atrapalhou nesse sentido, porque é meio engraçado. Eu lembro que eu me formei em 2020 na graduação e entrei na residência logo depois. Quando antes da pandemia, tinha muita gente com trabalho formal, né? Recebe ali no final do mês e vem a pandemia e destrói o trabalho formal. E aí, tipo assim, às vezes você faz o cálculo de tipo, você gastaria no mês, tipo, sei lá, R$500, R$400. Só que aí a pessoa às vezes te contra-argumenta do tipo assim, não, mas agora eu não sei quando eu vou ter o dinheiro. Então é tipo, sobrou um dinheiro, ele vai pagar. Então, você tem que estar sempre, tipo, pensando na situação de como contra-argumentar. É difícil, porque a realidade muda e a gente tem que, às vezes, adequar a estratégia. Às vezes você faz o cálculo, a pessoa, mas eu não gasto isso, fulano dá pra mim. E isso eu acho muito complexo mesmo. Eu acho que é uma doença muito relevante, de fato. Está relacionada a um montão de problema. E eu, na graduação, não tive aula, assim, de enfrentamento de tabagismo, embora 99% das doenças que a gente passasse, alguém em algum momento citasse, fator de risco, idade, não sei o que, tabagismo. Quase tudo era uma questão. É o maior exemplo de exposição de desfecho que a gente tem, né? Sim. Então acho que é importante a gente oportunizar até nesses espaços para discutir o caminho. Sim. Né? Outra coisa que a gente acha muito importante, a gente tenta falar com todo mundo que trata, se você não é fumante, tenta se colocar no lugar do fumante, porque geralmente para o fumante o cigarro é muito prazeroso, é reconfortante, é aquele amigo de vida inteira, é uma companhia, é o que resolve o estresse, o medo, a comemoração. Sim. Então, porque assim, às vezes para a gente não ser duro, né? Porque parar de fumar não é simples, é uma dependência, né? Então, é isso, eu acho assim que essas são e principalmente essa coisa de não perder as oportunidades. E até porque a gente tem uns estudos, né, até do próprio programa fala muito disso, que é a abordagem mínima. Se você falar um pouquinho que seja, às vezes você já faz um monte de gente parar de fumar sem nem precisar de tratamento. Tem uns que não, que vão precisar de um tratamento mais contínuo, mais próximo. Então, tem que tocar no assunto. Eu acho assim que informação é sempre importante, né? O PCDT mesmo fala, geralmente, se você pega pessoas que estão no nível de dependência da nicotina, né, um Fagerson baixo, enfim, geralmente a abordagem cognitiva comportamental é muito eficaz. Eu entendo muito disso. Se você tem um serviço dialogando e discursando mais ou menos na mesma linha, você reforça, porque são situações diversas que a pessoa vai passar ali no serviço, e aí você vai tocar sobre o tabagismo, vai falar de alguma coisa relacionada àquilo, e a pessoa, em algum momento, ela se inclina. Às vezes você não pegou a pessoa no momento que ela está mais sensível àquela mudança, mas abordar constantemente, como qualquer outra doença crônica, é fundamental, sabe? Tem que ter um pouco de paciência mesmo. Agora aqui, o tratamento, individual ou em grupo? Essa novela, né? Pois enfim, gente, o que importa de tratar o fumante é logo, né? Ainda mais se ele apareceu, tem vontade de parar de fumar, não importa como você vai atender, o que importa é você atender rápido. Então, assim, até a gente estava discutindo um pouco isso aqui antes, assim, quando o programa de tabagismo foi desenhado e construído há anos atrás, ele veio meio uma receitinha, né, assim, para funcionar, mas isso foi para montar ele inicialmente. Eu acho que com o know-how que a gente tem hoje em dia, com a quantidade de informação, a gente não precisa se fechar nessas caixinhas. Então, assim, não tanto faz ser em grupo ou individual, contanto que ele seja atendido logo. A gente tem até dito para o pessoal flexibilizar um pouco, porque às vezes o grupo demora tanto para abrir, até o dia que a pessoa não pode, então o grupo não pode ser uma lista, né? Tem a lista. Nossa, não faz o menor sentido isso.
Então, a ideia é talvez assim, atende individual e mantém um grupo, se der, cada vez com um tema e vai botando a pessoa ali no dia que ela, se ela quiser, puder. Se ela puder, né? Assim, então, a gente está tendo, não dá para dizer para acabar, porque o grupo tem muitas vantagens também. Que vão além do tabagismo. Que vão além do tabagismo. Aliás, é até engraçado porque a gente ouve isso muito na rede. O pessoal não quer sair do grupo. Tá? Gente, o grupo de tabagismo é para ajudar a parar de fumar. Se você notou que a pessoa precisa de um grupo de convivência, beleza, vamos indicar e tal. Mas, enfim, então, tanto faz ser em grupo individual, contanto que o paciente seja atendido logo, né? De preferência, então pega logo no individual, porque aí você de repente pode aprofundar algumas questões. Consegue acolhê-lo ali numa angústia que está afligindo mais, né? E tal. E outra coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem, mas vai ter que ser uma sessão, 2 sessões. Gente, é um processo parar de fumar. Então, assim, é óbvio que talvez em uma sessão você não consiga resolver todos os assuntos. E tem assuntos que tem que conversar com o fumante. Ele precisa entender sobre a dependência, né? O que ele vai fazer na hora do cafezinho, na hora que ele estiver nervoso, na hora do chopinho, enfim, ou na hora que ele estiver com muita falta, né, de nicotina, ele tem que pensar nisso. Você tem que trocar essas informações com ele. Ele tem que entender um pouquinho sobre síndrome de abstinência. Então, se vai ser em 1, 2, 3 ou 4 vezes, não importa, contanto que você passe informação para ele e ele entenda. O que eu sugiro, né, assim, pelas técnicas que a gente vê, é que assim, não demore mais que 1 mês para ele tomar a atitude de parar de fumar. É importante que ele passe para a segunda fase, que é viver sem o cigarro, porque aí que o negócio começa mesmo, né? E aí vai ser o dia a dia e tal. Então, a ideia, né, do programa como um todo, assim, você tem que dar um apoio inicial e acompanhar ele durante um tempo, porque também tem um período que tem muito risco dele recair. Isso. Então, na verdade, é para as pessoas estarem disponíveis, seja por WhatsApp, né, visita domiciliar. Eu acho que assim, é individualizar. Acho que é bem isso. Tem pessoas que lidam bem com a ideia de grupo, se sentem à vontade conversando com outra pessoa. Porque às vezes é uma pessoa mais tímida. E às vezes uma consulta ali pontual com... Agora, a gente já tem há um tempo aí telefone nas equipes de saúde de família, né? Então, recentemente, eu discutindo com uma residente, falei assim, cara, por que você não aborda agora e programa com ela de trocar uma mensagem com o celular da equipe? Ela vai saber que é você se identifica e dia tal, funciona como se fosse um teleatendimento, entre aspas, e funciona uma forma de monitorar. A pessoa recaiu, sentiu uma pior sintoma de abstinência, aí conversa com ela, dá uma orientação e a gente atende na unidade, ou faz VD se for um paciente de perfil de VD. Eu acho que, assim, facilita e é uma iniciativa que o próprio PCDT, já mais recente, já fala um pouquinho disso, de não ser mais tão, sabe, engessado no formato de atendimento. Então, oportunizar e flexibilizar, né? Sempre. Eu acho que dentro da oportunidade também, eu acho que eu não poderia deixar de falar, é que toda a unidade de atenção primária deve ofertar esse cuidado para o tabagista. Né? Não tem unidade que não tem grupo de tabagismo, não é sobre isso. Né? É sobre o cuidado individualizado para aquela pessoa que faz uso do tabaco. Né? Como vocês bem colocaram, tanto individual quanto em grupo, mas que todas as unidades devem ofertar. Até porque está na nossa carteira de serviço, né? Faz parte da carteira de serviço da atenção primária, então é importante que todas as unidades estejam com essa atividade, né? Com esse tratamento, ou com esse acompanhamento bem realizado pelo profissional de saúde. Lógico, qualquer profissional que tenha dificuldade, né, é bem válido entrar em contato com o responsável técnico da unidade, com o gerente, para que ele possa dividir isso com a coordenação, que os apoiadores da coordenação possam fazer essa troca, né, essa educação, para que a unidade se sinta confortável nessa abordagem, mas que todos realizem essa abordagem. Não, é legal você estar falando isso, só porque assim, atualmente a gente tem muito material no portal da Subpav, material que a gente produziu ano passado, então tem material atualizado, a gente tem aulas gravadas, então assim, é muito fácil o acesso a muito material, né? E conhecimento e tudo para facilitar essa abordagem e o tratamento do fumante. E uma outra coisa que eu também não posso deixar de falar é que a gente conta nas nossas unidades com muitos serviços que são um apoio para quem está parando de fumar. E é uma coisa também que a gente notou
à medida que a gente, com esses anos de tratamento na rede, que na hora que você tira o cigarro, você abre tantas oportunidades para o fumante, que ele começa a prestar mais atenção no que ele vai comer, que é para a comida não lembrar tanto o cigarro, ele corta o café, enfim, ele tem que pensar na questão da bebida alcoólica, ele começa a ter que pensar em atividade física, então você também ajuda o fumante a dar uma repensada e promover a saúde. E aí nas nossas unidades a gente tem a Academia Carioca, tem as práticas integrativas, que têm sido assim, super companheiros dos programas de tabagismo com auriculoterapia. Então é bom, nesse momento que ele está vivendo esse luto de largar o cigarro, a gente poder contar com esses outros serviços. Preencher de outra forma, né? Preencher de outra forma. E ampliar, né? Porque para não ficar também só faltando cigarro, né? E ele começa a ver como é bom. Sim, e outra coisa importantíssima, gente, é benefício. Né? A gente tem que ajudar o ex-fumante, né, a perceber as vantagens de estar sem o cigarro. Né? Que às vezes ele está tão envolvido com o tratamento que ele nem percebe como ele está melhor, a pele mudou, ele já consegue subir a escada, a netinha já vai no colo dar o beijinho dizendo que a avó está cheirosa. São essas coisas que a gente vai ouvindo. Fazendo o reforço positivo, né? Exatamente, como isso é importante nesse momento. Né? Excelente. Breno, conta pra gente como é lá na sua unidade, como funciona no dia a dia o programa de tabagismo na sua unidade. Divide um pouquinho com a gente, por favor. Lá a gente tem um grupo assim que é coordenado por uma dentista e pela enfermeira que é também da equipe que eu tô. Geralmente funciona às quintas. Elas fazem atendimento em grupo quando tem quórum, mas elas também flexibilizam, assim. Então, se aparece uma pessoa só, ou se, tipo, não chega a fechar naquela coisa, tipo, o grupo começou no tal dia, só agora pode entrar naquele dia. No geral, assim, tem esse formato que é mais institucional, né, porque tem também para até legitimar para as pessoas se informarem, a CS, ajudar ali na organização do serviço. E tem o outro lado que é meio que estimulando o residente mesmo. Lá é uma clínica que a gente é privilegiado por ter programas de residência de MFC, da enfermagem, também equipe multi, então está sempre um ambiente assim, mais acadêmico, permite também a discussão sobre o problema. Então, às vezes, numa passagem de caso ali entre um residente para o preceptor, a gente provoca também esse tipo de abordagem, que eu acho que facilita também. Então, tem esse lado do grupo, mas tem também do próprio residente conduzir. E aí, enfim, contar com a gente ali, que é o preceptor, ou alguma pessoa ali com um pouco mais de experiência, que tenha ou feito algum curso, ou que gosta do tema, para auxiliar mesmo. Vez ou outra eu estou discutindo ou entrando em consultório de algum paciente que está com algum desejo, ou às vezes não está tanto inclinado, mas que talvez aquela mudança possa, de alguma forma, ser importante no tratamento ali dele, entendeu? O paciente precisa ter o desejo? Assim, ele é o principal motor que vai mudar o desfecho, sabe? Tipo, existem, claro, situações clínicas que são muito diversas. Não dá para dizer que todas ele precisa ter o desejo, que, por exemplo, imagina que eu estou pensando no universo hospitalar. Tipo, estou com um paciente num hospital, internado, com alta dependência de nicotina e tal. Às vezes você tem que abordar aquilo ali meio que quase como um tratamento para tratar uma síndrome de abstinência. E aí, tipo, se for um serviço que conte com uma reposição de nicotina, de alguma forma, e aí acaba meio que atropelando um pouco esse processo, porque às vezes é muito angustiante para a pessoa. E eventualmente vira um tratamento da abstinência e eventualmente a abordagem da cessação do tabaco. Ou então, tipo, sei lá, você está tratando um câncer, enfim, esses serviços mais complexos hospitalares, eu acho que a lógica de trabalho deve ser um pouco distinta. No ambiente ambulatorial, que você está pensando na autonomia maior da pessoa, a decisão final de qualquer tratamento é do paciente, assim, para qualquer coisa, não é só do tabaco, né? Tipo, tratar hipertensão, diabetes, a gente faz ali a receita, mas no fim, assim, o que define é o paciente. Mas o engajamento, quem promove é a gente. Então, tipo, há maneiras e maneiras de você... Assim, a pessoa decide, mas a forma de você apresentar. E essa forma que você apresenta ou a solução, ou a estratégia, ela aumenta a adesão da pessoa, né? Então, acho que aí tem o refino técnico mesmo da consulta. E, tipo, eu posso prescrever, enfim, caixas e adesivos, etc. E a pessoa só pegar aquilo e ir embora. Ou, tipo, engajar ele, às vezes, até sem a receita e ele aderir ao que é proposto, sabe? Então, acho que, em parte, a decisão final sempre vai ser dele.
Mas eu acho que o engajamento do profissional, tipo, naquela conduta ou naquela situação, eu acho que muda muito, assim, o impacto no desfecho clínico, sabe? A gente sugere sempre você buscar a motivação do usuário, mas a gente também acha que você tem que dar uma provocadinha, Exato, né? Porque às vezes ninguém nunca falou aquele assunto com ele nem parou para pensar, ele nunca tinha se dado conta. Então, um exemplo que a gente dá às vezes, por exemplo, a esposa leva o marido hipertenso, que ela está preocupada com ele, mas ele não quer parar de fumar. Então, a gente sugere até assim, pede para a esposa sair, conversa só com o usuário, e até você pode perguntar, olha, eu sei que a sua esposa está preocupada, mas eu estou vendo que o senhor não está muito... Né, apesar de, não sei se o senhor sabe, a gente pode fazer uma ligação, que realmente sua pressão tem a ver, mas alguma coisa incomoda o senhor no cigarro? Eu sei que a sua esposa é hipertensão, mas para o senhor, porque às vezes ele vai dizer o que incomoda, ele vai dizer, olha, na verdade, eu só não gosto do cheiro, ou eu não gosto do dente amarelo. Ou aí você se agarra na motivação dele, né? Mesmo que o problema dele seja gravíssimo da pressão, mas se é o dente amarelo, vai ser o dente amarelo que eu vou cuidar. Então a gente vai comer, a gente brinca assim, que a gente tem que comer pelas beiradas, a gente tem que descobrir aonde pega, mas sempre falar. E eu acho que é importante também, né, considerando que 50% é um público masculino e um público jovem, geralmente não são os frequentadores das unidades. Né? Então, a gente precisa realizar essa busca né, em outros espaços. Oportunizar, a gente está falando de oportunidade o tempo inteiro, mas é sobre isso. Né? Oportunizar outros espaços, a gente já falou um pouquinho da importância do PSE, né? De conversar para os jovens dentro das escolas, utilizar a ferramenta do REP, né, que é super potente para esse assunto, mas para além disso, né, adentrar a Academia Carioca, onde a gente percebe que tem um público assíduo, né, e outros espaços para dentro da comunidade, ou outras parcerias intersetoriais, onde a gente possa encontrar o nosso público, os nossos usuários de cada estado das nossas unidades, para que a gente possa abordar esse tema, entendendo que talvez esse usuário que utiliza tabaco não esteja frequentando a nossa unidade, né? A gente tem umas experiências interessantes que você falou agora, eu lembrei. A gente há pouquíssimo tempo teve nas unidades prisionais, fazendo um treinamento, e a gente foi porque eles disseram que os presos estão pedindo, eles estão querendo parar de fumar, porque eles, enfim, ou porque a família, eles ficam contentes de que a família possa ver que eles estão bem, ou é por conta financeira, mas enfim, é uma novidade, vamos ver, a gente vai começar isso agora. Né? A atenção primária prisional vem se fortalecendo, né? Foi ampliada, a gente tem essa oportunidade dentro desse espaço, né? E aí, mais uma vez, aumentando a promoção de saúde dos usuários privados de liberdade, né? Isso é um ganho tremendo. Eventualmente, devido a algum desabastecimento, né? Por algumas naturezas, se eu não tenho esse adesivo na minha unidade, eu cancelo o grupo de tabagismo? Não. Assim, não acho que eu passei durante a residência, fazia eu organizava lá o grupo junto com um preceptor local. O abastecimento era sempre irregular, porque era pandemia, outra gestão do governo federal, e se eu não me engano, quem fornece é o governo federal. Então, às vezes você tem ali um farmacêutico parceiro que, conversa com outra farmácia e mobiliza um estoque, ou às vezes ele conhece alguém que está no INCA, enfim, vai, dentro da rede tentando se organizar. Mas eu sentia que muitas vezes o grupo ali também auxiliava. Teve um grupo que a gente até brincava com o nosso preceptor que parecia um café de senhorinhas, porque era, todo mundo ali ia para se encontrar, já, no primeiro encontro praticamente já vieram com datas de parar. A gente manteve ali naquela fase mais intensiva, digamos assim, né? Mas todo mundo parou a maior parte sem adesivo, sabe? Que tava muita gente motivada, tinha motivações muito diretas, assim. Então acabou que o grupo só chancelou uma coisa que já era um desejo pessoal. Talvez numa consulta individual até essas pessoas também parariam. Então, acho que legitima o espaço, primeiro que continua falando sobre o problema, que eu acho que que isso pode acontecer se você não tem um grupo ou se você não tem pessoas falando sobre isso, fica uma coisa meio assim, quando o grupo voltar, criar a lista. E eu acho que isso que é o ruim, porque reforça uma prática que acaba brecando o acesso à informação.
ou uma abordagem mínima que seja, porque fica isso não é uma questão minha, quando sair o grupo, uma CS te dá uma informação. Isso não é legal, sabe? Sim. Eu entendo assim o tabagismo como se fosse você tratar a hipertensão, uma doença muito prevalente, que vai estar ali, se não for o paciente que está com você, algum familiar dele, então você vai estar lidando com aquela família. Então eu acho que tem que ser uma prática, tipo, permanente, com grupo ou individualmente. Você não pode, tipo, cancelar por não ter um insumo, porque imagina, se eu não tiver um antihipertensivo, eu vou parar de tratar a hipertensão ou de falar daquilo naquele mês, não faz muito sentido, sabe? Não, ainda mais, assim, se a gente cancelar porque não tem o remédio, é como se a gente estivesse assinando embaixo que só o remédio faz as pessoas pararem de fumar. Exato. E eu sempre digo, gente, só o remédio faz as pessoas pararem de fumar. A gente não precisava ficar falando, escrevendo texto, fazendo campanha, nada disso. Era só distribuir remédio para a população e todo mundo parava de fumar. Então, na prática, o que a gente vê que ajuda muito mais as pessoas a pararem de fumar é o cognitivo comportamental, é a abordagem, é eles mudarem comportamento. Porque não adianta ter adesivo se ele ficar sentado no mesmo lugar, tomando cafezinho junto com os amigos fumantes, ou shopping, ou enfim. Ele tem que repensar a vida, entender a dependência e tal. Então, enfim, a gente tem momentos realmente de falta de medicação, mas atualmente eu acho que vai dar uma regularizada, porque o Ministério andou tendo dificuldade até para comprar medicação. Eu ouvi isso, que era para importar os insumos para produzir, para produzir, porque os adesivos, na verdade, ele tem uma base toda importada, a gente fica desconfiando logo que a indústria do tabaco está por trás disso, né, para não produzir remédio, mas enfim. Mas independente da medicação, né, a pessoa tem que se envolver no tratamento, repensar seus hábitos e tal. E o que aconteceu ano retrasado, né, a gente tem uma CAP que, sem as medicações, ela investiu muito na aurículo. E ela, há pouco tempo, ela dizia pra gente, o pessoal não quer nem mais adesivo, eles só querem saber da aurículo para ajudar a parar de fumar. E tiveram bastante sucesso também. Porque, no fundo, as pessoas acabavam aderindo bem ao atendimento, essa proximidade, né, que nem você falou. Era o grupo das senhorias do chá, mas elas estavam juntas, se unindo e tomando atitudes, né, mudando comportamento. Elas mesmo se aconselhavam, era uma coisa meio engraçada, assim, porque elas tinham uma faixa etária distinta, mas ficava cada uma dando um exemplo, sei lá, da perspectiva dela, e aí era muito curioso isso. E era isso, assim, você está enfrentando desabastecimento, ou então às vezes tem um insumo, mas não é todo mundo que vai precisar da reposição de nicotina. É claro que quanto mais recurso você tem, mais arsenal terapêutico você tem, para qualquer doença você tem maior chance de êxito. Não estou falando que não é para ter, assim, mas é nesse sentido, assim, você tem que ficar vendo que tem a possibilidade de abordar aquilo também com cognitivo comportamento, tem que falar sobre aquilo e que entender que essa liturgia da rotina, tipo, que se a pessoa não modificá-la, também reduz a chance de êxito, mesmo com a reposição. Mesmo quando a gente está ali prescrevendo o adesivo, você dá essas dicas da rotina para, tipo, a pessoa se mudar aquele comportamento motivado do dia a dia, do café, de acordar e por aí vai. Porque também, como você falou do grupo, né, acaba mexendo com a solidão, o apoio, a companhia, o que ele bota no lugar, tá vendo? Isso tudo está por trás do cigarro, né? O cigarro ocupa muitos lugares na vida das pessoas também, né? Você falou sobre a indústria do tabaco, né? E aí tem essa pergunta, né? As novas estratégias para manter o negócio. O que a gente discute? Enfim, o Dia Mundial Sem Tabaco. Agora, em 2024, o tema é a proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco. E que tem tudo a ver com a situação atual que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo todo, né? Que assim, como a indústria tem tentado, diante da redução da quantidade de fumantes no mundo, ela vai buscando outros produtos para continuar mantendo o seu negócio. Então, assim, a gente pode ver que de uns anos para cá, narguilé é uma coisa muito forte entre os jovens e mais recentemente, enfim, no Brasil, né? No mundo nem tanto, mas no Brasil especificamente, essa questão dos cigarros eletrônicos, né? Que a gente até no Brasil, até eu acho legal falar, a gente chama de dispositivos eletrônicos para fumar, que é uma forma até de contrabalançar as estratégias da indústria, que vai criando nomes fantasias, vape, Juul, pod, né? E o pessoal acaba chamando de pendrive também, né? Porque parece um pendrive, mas no fundo tudo são dispositivos eletrônicos para fumar. Né? Enfim, então isso é um assunto bem novo, né? Que a gente tem que estar sempre falando dele. E tem a ver com o tema da indústria do tabaco também, porque a indústria também está chamando muito atenção. A indústria não, desculpa.
a campanha, né, está muito voltada para as estratégias da indústria, que não são só os produtos, mas como ela chega nos jovens, né? Então, hoje em dia, ela tem toda uma mídia, a internet, que é muito difícil de regular. Sim, né? A propaganda, na verdade, né? Influenciadores, né, que aparece e tal. E, na verdade, é proibido, né? A propaganda, de qualquer forma, é proibida, mas você não tem como controlar a propaganda nem a venda pela internet. É muito mais difícil. E eles vão trabalhando, todos esses produtos novos têm bastante químicas e substâncias para mascarar o gosto, facilitar a tragada, e é muito assustador, né? A gente ouviu recentemente de colegas nossos assim, que experimentaram cigarro eletrônico, assim, que ficaram impressionados como é muito mais agradável, não lembra nada do cigarro tradicional. Então, como isso é assustador, que é fácil conquistar toda uma nova geração. E, na verdade, o que os estudos mostram é que o aumento do consumo entre adolescentes nos Estados Unidos é impressionante. Assim, mais de 1 milhão, em 2 anos, foi mais de 1 milhão de jovens entre 14 e 17 anos que se tornaram usuários de cigarros eletrônicos, né? Aí eu sinto que, tipo, uma das questões que eu acho que é o mais, talvez, mais sensíveis em relação a esses dispositivos eletrônicos é uma renormalização do uso do cigarro. Que, para além do efeito em si da nicotina, porque, enfim, não é um instrumento regulado, então não dá pra gente saber qual é a dose de cada coisa que entra ali. Então, até é difícil para você padronizar isso tudo, falar, assim, dose-resposta, 50 anos, enfim, e é algo novo também. Você já tem algumas pneumopatias, doenças cardiovasculares que provavelmente estão associadas ao uso desses dispositivos, tipo o EVALI, né, que é uma, enfim, uma pneumopatia, eosinofilia, enfim, uma coisa grave pulmonar. Mas tem uma coisa que eu acho que é o comportamental, de você naturalizar de novo o uso. Que a gente tem um ganho muito grande nos últimos anos, é de você olhar para uma pessoa que está fumando como um desconforto. Então, a pessoa está fumando, está usando ali algo sujo, incômodo, feio, enfim. Você meio que adjetiva instintivamente, de uma maneira mais negativa, o uso do cigarro. E quando você surge com um dispositivo, eu acho que moderno, com um nome diferente, com um aspecto físico também mais, assim, atrativo, eu acho que você tem a chance de renormalizar o consumo, né? Quando você lê, assim, nesses guidelines internacionais, assim, sobre essas pneumopatias, eles sempre tem uma seção sobre isso, de, tipo, o risco da renormalização do uso do cigarro, né? Porque talvez a pessoa que está ali usando o dispositivo também vai encarar quem está assistindo, que também tragar um cigarro convencional, digamos assim, possa ser normal. E aí, que hoje eu acho que é uma vitória muito grande, assim, você tá num espaço fechado, ou tá num lugar com muita gente, alguém acende cigarro, você já vê o desconforto de muita gente que tá ali no entorno. E talvez, conforme os dispositivos vão ficando mais normalizados, mais fáceis, e com esses recursos para serem mais agradáveis, né, de coloração, de cheiro, enfim, e por aí vai, isso me assusta, assim, me preocupa, para falar a verdade. Não, é legal você ter falado isso, porque eu também fico muito preocupada com isso, né? Até porque, assim, você vai vendo nos espaços, às vezes, assim, os garçons, as pessoas que estão no bar, ela não sabe que não pode fumar. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Que dispositivos eletrônicos para fumar são produtos fumígenos e se enquadram na mesma lei de fumo. Então, realmente, é proibido, não pode consumir. E eu fico preocupada, porque você vê aquela fumaçona, né? De repente, no lugar, você está com aquela fumaçona, daqui a pouco tem o cigarro também do lado. Enfim, então, e é uma geração que não viveu, né, a geração atual, né, mais jovem, que está começando a fumar, não foi a geração que não viveu a época em que se fumava em tudo quanto é lugar e que a gente conseguiu conquistar. Eu também acho um assunto muito importante, por isso que eu acho também que é bastante importante, assim, que as pessoas possam denunciar se estão fumando nos espaços coletivos, se através de um 746, se tem venda de cigarro eletrônico no meio da rua, fazer denúncia também, e se encontrar na internet é para a Anvisa. A Anvisa tem um canal, porque só a Anvisa pode derrubar, né, propagandas e coisas pela internet, né? Você falou um assunto que eu me lembrei que é importante, porque foi uma coisa que a indústria do tabaco deu essa sorte, vamos dizer assim, né? A EVALI, né, que é essa infecção pulmonar gravíssima, que tem uma associação com o cigarro eletrônico, tem até CID, ela surgiu em 2019, 2020. Então, bem no meio da pandemia. Então, ela ficou meio mascarada. As pessoas não atentaram tanto para o poder do cigarro eletrônico.
Então, só para relembrar um pouco, que a Anvisa tem até um alerta e um formulário para os médicos preencherem se atenderem alguém que usou cigarro eletrônico, que teve algum problema pulmonar, que é para a gente poder ter dados brasileiros sobre a questão do cigarro eletrônico, né? Muito legal. Isso eu acho que é bem importante também. Bem, a gente está caminhando para o final. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Acho que foi super produtivo. É um tema super atual e relevante. Tudo que foi discutido aqui, né? Eu acho que vale lembrar que todas as nossas unidades de atenção primária têm potência para enfrentar o tabagismo, apoiar esse usuário nessa decisão e ajudá-lo a parar de fumar. É importante que a gente lance mão das estratégias, do PSE, do REP da saúde, das atividades extramuros, das consultas individuais, das atividades em grupo. Então, a gente consegue atingir todos os nossos usuários que estão hoje dependentes do tabaco, para que a gente possa promover saúde de uma maneira geral, tanto para aquele que está utilizando o tabaco, quanto para aquele que está nessa família, né? Nessa comunidade. Né? Então, a gente atinge um número maior de pessoas e, assim, a gente garante a qualidade de vida da nossa população. Então, vou deixar aqui vocês finalizarem, vocês podem ficar à vontade, né, para finalizar, mas muito obrigada pela presença de vocês. Nossa, muito bom estar aqui, né, podendo falar desse assunto que eu gosto tanto, sou tão envolvida com ele, e eu acredito que quando a gente ajuda uma pessoa a parar de fumar, ou, né, enfim, tira esse fumo da família, né, esse gasto, a gente traz muita qualidade de vida e liberdade, porque na verdade a indústria do tabaco durante anos, né, tentou vender o cigarro como seja livre, seja adulto, e na verdade você fica preso pro resto da vida e, enfim, uma qualidade de vida que não é legal e que é muito bom parar de fumar. Então eu acho que isso é bom pra gente também, que é profissional de saúde, porque é um ganho para todo mundo. Então é muito bom estar aqui para isso. Eu também agradeço o convite de novo, enfim, acho que é um assunto super relevante. Fico feliz, assim, de alguma maneira ter contribuído, seja com os residentes, seja com os pacientes, enfim, no ambiente, para falar disso e para contribuir para parar. Eu vejo como um problema muito relevante que impacta a família da pessoa, não só com adoecimento, mas financeiramente, encurta a expectativa de vida das pessoas, morbidez enorme, enfim. É um peso grande para aquela pessoa, para aquela família e também para o contexto social todo nosso, né? Então, eu acho que discutir, falar e proporcionar isso de alguma maneira é muito gratificante, sabe? Então, muito obrigada. Muito obrigada aos profissionais que ficaram com a gente até aqui. Até o próximo episódio.